Olá, criaturas da noite. Aqui quem vos fala é Vindex, ator oficial do canal Strigoi Regios. Prosseguindo em nossos estudos do livro The Vampire, Skiff and Game, por vontade Summers, daremos início à narrativa leitura do seu capítulo 1. Comecemos. Capítulo 1. As origens do vampiro. Primeira parte. Ao longo de todo o vasto sombrio mundo de fantasmas e demônios, uma figura tão terrível em uma tão temida e abominada, e ainda assim revestida de tão temível fascínio quanto o vampiro, que não é em si nem fantasma nem demônio, mas que participa das naturezas obscuras e possui as qualidades misteriosas e terríveis de ambos. Em torno do vampiro se agruparam as mais sombrias superstições, pois ele é algo que não pertence a mundo algum, não é um demônio, pois os demônios têm uma natureza puramente espiritual, são seres sem corpos, anjos, como se diz em São Mateus 25:41. O diabo e seus anjos. E embora São Gregório escreva a respeito da palavra anjo, nomen est offici, non nature, a designação é de um ofício, não de uma natureza. Claro que todos os anjos foram, no princípio, criados bons para atuar como mensageiros divinos, do grego angeloi, e que posteriormente os anjos decaídos caíram de seu estado original. O ensinamento autorizado do Quarto Concílio de Latrão sob Inocêncio III, em 1215, estabelece dogmaticamente: Diabolus enim etali demores adel vedem, natura creat sunt boni, sed ipsi persifacti sunt mali. Pois o diabo e os outros demônios foram criados por Deus, quanto à sua natureza, bons, porém, por si mesmo, tornaram-se maus. Também se diz em Jó 4:18: Ecce serviunt ei, non sunt stabilis, et in angelis suis reperit, gravitatem. Eis que aqueles que os servem não são firmes, e seus anjos encontram perversidade. John Heinrich Sophius, em sua Dissertatio de Vampiris Servientissimus, Halle, 1733, diz: os vampiros saem de seus túmulos durante a noite, atacam pessoas que dormem tranquilamente em suas camas, sugam todo o sangue de seus corpos e a destroem. Atormentam igualmente homens, mulheres e crianças, não poupando nem idade nem sexo. Aqueles que se encontram sobre a malignidade fatal de sua influência queixam-se de sufocação e de uma completa falta de forças vitais após o que logo expiram. Alguns que, estando à beira da morte, foram perguntados se podiam dizer o que estava causando seu falecimento. Respondem que tais e tais pessoas recentemente falecidas levantaram-se do túmulo para atormentá-los e torturá-los. Scofield, em seu Stray Leaves of Science and Folklore, escreve: a melhor definição que posso dar de um vampiro é a de um corpo morto-vivo, malicioso e assassino. Corpo morto-vivo. As palavras são vãs, contraditórias, incompreensíveis, mas assim também o são os vampiros. Horst, in Schriften und Hypothesen über die Vampiren, Sauber Bibliothek 3, define o vampiro como um corpo morto que continua a viver no túmulo, que contudo o deixa à noite com o propósito de sugar o sangue dos vivos, pelo qual é nutrido e preservado em boas condições, em vez de se decompor como os demais corpos mortos. O demônio não possui corpo, embora para fins próprios possa energizar, assumir ou aparentar assumir um corpo, mas esse não é seu corpo real e próprio.
Assim, o vampiro não é, estritamente falando, um demônio, embora seu desejo repugnante e suas horrendas propensões sejam verdadeiramente demoníacas e infernais. Tampouco o vampiro pode ser chamado em sentido estrito de fantasma ou aparição, pois uma aparição é inteligível, como nos diz o poeta latino Parleubis ventis fullocrique similima sonno, como os ventos leves e semelhante ao sono alado. E naquela primeira noite de Páscoa, quando Jesus se colocou no meio de seus discípulos e eles ficaram perturbados e assustados, supondo ter visto um espírito, ele disse: Videte manus meas, e pedes, que a ego ipsi sum, palpate, e videte, e spiritus carnem, e possano abe, secutame videtes abere. Vede minhas mãos e meus pés, que eu sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. É verdade que existem registrados alguns poucos casos em que pessoas foram capazes de agarrar ou foram agarradas por e sentir o toque de um fantasma, mas tais fenômenos devem ser admitidos como exceções absolutas, se é que não podem ser explicados de outra forma, como por exemplo devido à animação de um corpo por algum espírito familiar sob condições muito raras e anormais. No caso das muito extraordinárias e horríveis assombrações da antiga estação de Darlington e Stockton, o Sr. James Durham, vigia noturno numa noite de inverno, quando se encontrava no porão do porteiro, foi surpreendido pela entrada de um estranho seguido por um grande cão retriever preto. Esse visitante, sem proferir uma palavra, desferiu-lhe um golpe e ele teve a impressão de uma violenta concussão. Naturalmente, revidou com um punho, que porém pareceu atravessar a figura, e seus nós dos dedos roçaram a parede além. Ainda assim, o homem soltou um guincho sobrenatural, ao que o cão agarrou o Sr. Durham pela panturrilha da perna, causando-lhe dor considerável. Num instante, o estranho chamou o retriever de volta com um curioso estalo de língua, e tanto o homem quanto o animal se apressaram para o depósito de carvão, de onde não havia saída. Um momento depois, ao se examinar o local, nenhum dos dois pôde ser visto. Descobriu-se posteriormente que, muitos anos antes, um funcionário que era invariavelmente acompanhado por um grande cão preto havia atentado contra sua própria vida nas dependências, se não no próprio porão, onde ao menos seu corpo fora depositado. O relato completo, com atestação formal datada de 9 de dezembro de 1890, pode ser lido em Real Ghost Stories, de W. T. Stead, em impressão Grant Richards, 1897, capítulo 11, páginas 210 a 214. O Major C.G. MacGregor, de Donaghadee, condado de Down, Irlanda, dá conta de uma casa no norte da Escócia, que era assombrada por uma senhora idosa, que ali residira por muitos anos e morrera pouco depois do início do século XIX. Diversas pessoas que dormiram no quarto eram sensivelmente empurradas e até levavam palmadas no rosto. Ele próprio, ao sentir um golpe no ombro esquerdo no meio da noite, virou-se rapidamente e, estendendo a mão, agarrou uma mão humana, quente, macia e carnuda. Segurando-a firmemente, sentiu o pulso e o braço, que pareciam vestidos com uma manga e um punho de renda. O cotovelo, todo vestígio ressava, e em seu espanto, soltou a mão. Todo vestígio cessava e, em seu espanto, soltou a mão. Quando se acendeu uma luz, ninguém pôde ser visto no quarto. Um caso ocorrido numa cabana em Girban, no sul de Hampshire, uma jovem perdeu o irmão pescador devido ao naufrágio de seu barco numa tempestade. Aqui, Ayrshire, melhor dizendo. Quando o corpo foi recuperado, constatou-se que faltava a mão direita. Isso causou ao pobre moço uma dor extraordinária, mas algumas noites depois, quando se despia, preparando-se para deitar, ela de repente soltou um grito lancinante que imediatamente trouxe os outros moradores da casa ao seu quarto. Declarou que sentira um violento golpe desferido por uma mão aberta em seu ombro. O local foi examinado e distintamente marcadas em livores arroxeados, viu-se a impressão da mão direita de um homem.
Andrew Lang em Dreams and Ghosts, nova edição 1897, relata a história de um fantasma que mordeu, que poderia parecer ter sido um vampiro, mas que na verdade não pode ser assim classificado, já que os vampiros possuem o corpo e seu desejo por sangue visa obter sustento para esse corpo. A narrativa encontra-se originalmente em Notes and Carries, de 3 de setembro de 1864, e o correspondente afirma que a tomou quase palavra por palavra dos lábios da senhora envolvida, pessoa de comprovada veracidade. Emma S. dormia certa noite em seu quarto numa grande casa perto de Cannock Chase. Era um belo dia de agosto de 1840, mas, embora tivesse pedido à criada que a chamasse cedo, surpreendeu-se ao ouvir uma batida seca à sua porta por volta das 3h30. Apesar de sua resposta, as pancadas continuaram e de repente as cortinas da cama foram ligeiramente afastadas, quando, para seu espanto, viu o rosto de uma tia por afinidade espiando para dentro. Ele inconscientemente estendeu a mão. Imediatamente, um dos seus polegares foi sensivelmente pressionado pelos dentes da aparição. Em seguida, levantou-se, vestiu-se e desceu, onde não havia viva alma acordada. Seu pai, ao descer, brincou um pouco com ela por estar de pé ao cantar do galo e perguntou a razão. Quando ela lhe contou, decidiu que mais tarde, naquele dia, faria uma visita à cunhada, que morava não muito longe. Assim o fez apenas para descobrir que ela havia morrido inesperadamente por volta das 3h30 daquela manhã. Não estivera de modo algum doente e o choque fora terrivelmente súbito. Um dos polegares do cadáver encontrou-se uma marca como se tivesse sido mordido na última agonia. As perturbações na estalagem Lamb, Lawford's Gate, Bristol, que despertaram mais do que interesse local nos anos de 1761 e 62, não foram, ao que parece, devidas à feitiçaria e causadas pelas perseguições de uma mulher que traficava no ocultismo da mais baixa ordem, embora, por outro lado, possam ter sido manifestações de poltergeist. As duas meninas, Molly e Debbie Giles, que eram o foco desses fenômenos, eram frequentemente severamente mordidas e beliscadas. Viam-se seus braços as impressões de 18 ou 20 dentes, e marcas estando pegajosas de saliva e quentes de cuspe, e as crianças berravam de dor pelos beliscões e mordidas. Numa ocasião, enquanto o observador conversava com Dobby Giles, ela gritou que fora mordida no pescoço, quando de repente apareceu a marca de dentes cerca de 18 e molhada de saliva. Que a criança tivesse mordido era totalmente impossível, e ninguém estava perto dela, exceto o Sr. Henry Durbin, que registrou esses acontecimentos e cujo relato foi impresso pela primeira vez em 1800, no ano seguinte à sua morte, pois ele não desejava que suas notas fossem tornadas públicas em vida. Em 2 de janeiro de 1762, o Sr. Durbin anota: Dobby gritou que a mão estava na garganta da irmã, e ouvia a carne ao lado de sua garganta afundada, esbranquiçada como se feita por dedos. Embora eu não visse nenhum, seu rosto longo ficou vermelho e enegrecido, como se estivesse sendo estrangulada, mas sem qualquer convulsão ou contração dos músculos. Quinta-feira, 7 de janeiro de 1762, temos: Dobby foi a mais mordida e com impressões mais profundas que Molly. A impressão dos dentes em seus braços formava um oval que media 2 polegadas de comprimento. Tudo isso certamente parece indicar que havia feitiçaria em ação. Lembra-se de que em Salem, durante a epidemia de bruxaria, as pessoas afligidas eram atormentadas por mordidas, beliscões, estrangulamentos, etc. Quando a boa esposa Corey estava em julgamento, observou-se várias vezes que, se ela apenas mordesse o lábio inferior durante o exame, as pessoas afligidas eram mordidas nos braços e pulsos e produziam as marcas diante dos magistrados, do ministro e de outros. Em The Proceedings of the National Laboratory of Psycho Research, volume 1, 1927, encontra-se um relato dos fenômenos ligados a Leonore Tillman, uma jovem camponesa romena que, no outono de 1926, quando tinha apenas 13 anos, foi levada a Londres pela condessa Vasiliki Sereki para que as manifestações fossem investigadas no National Laboratory of Psycho Research em Queensberry Place, South Kensington. Dizia-se que a criança era perseguida por alguma força ou agente invisível, que ela conhecia como Draco, em inglês, o diabo. Nota do narrador: veja que Draco tem a ver com o nosso querido personagem, vampiro mais famoso de toda a ficção.
Houve muitos acontecimentos extraordinários e ela era continuamente arranhada e mordida por essa inteligência invisível. Basta dar apenas 2 ou 3 exemplos dos muitos fenômenos de mordidas. Na tarde de segunda-feira, 4 de outubro de 1926, o capitão Neil Gall, investigador, anota em seu relatório 3:20, Eleonore gritou, mostrou marcas do dorso da mão esquerda como marcas de dentes que depois se desenvolveram em vergões profundos. 4:12, Eleonore estava justamente erguendo uma xícara de chá aos lábios, mas de repente deu um grito e pousou a xícara apressadamente. Havia uma marca em sua mão direita semelhante à causada por uma mordida. Ambas as fileiras de dentes estavam indicadas. No mesmo incidente, o Sr. Clapham Palmer, investigador que também estava presente, escreve: Eleonore estava no ato de levar a xícara aos lábios quando de repente deu um pequeno grito de dor, pousou a xícara e arregaçou a manga. Em seu antebraço, vi então que pareciam ser marcas de dentes profundamente impressas na carne, como se alguém tivesse ferozmente movido seu braço. As marcas passaram do vermelho ao branco e finalmente tomaram a forma de vergões brancos elevados. Elas gradualmente se esvaneceram, mas ainda eram perceptíveis após cerca de 1 hora. Tais mordidas não ocorriam raramente e fotografias foram tiradas das marcas. Seria uma questão interessante discutir a causa dessas impressões, sem dúvida é algo suficientemente notável, mas seja como for, tal investigação seria impertinente aqui, pois é claro que não se trata de vampirismo nem sequer de algo a ele afim. O objetivo do vampiro é sugar sangue, e nesses casos, se alguma vez sangue foi extraído, isso ocorreu mais na natureza de um arranhão ou de uma leve perfuração dental, não houve fusão. Além disso, o agente que infligiu essas mordidas não era suficientemente material para ser visível. Em todo caso, foi capaz de permanecer invisível. O verdadeiro vampiro é corpóreo. O vampiro tem um corpo, e esse é o seu próprio corpo. Ele não está nem morto nem vivo, mas vive na morte. É uma anomalia. O andrógeno no mundo dos fantasmas é um par entre os demônios. Até o poeta Pagão ensinava a seus ouvintes e leitores que a morte era uma doce recompensa de repouso, um meio de esquecimento após o labor e a luta da vida. Poucas coisas mais belas e poucas mais tristes do que os cantos de nossos pagãos modernos, que consolam seus corações doloridos com a visão saudosa do sono eterno. Embora talvez eles próprios não o saibam, sua delicada, porém desesperada melancolia é uma herança dos cansados, mas melodiosos cantores dos últimos dias da Hélade, almas para as quais não havia no céu nenhuma aurora de esperança. Mas nós temos o conhecimento certo e uma garantia mais bela. Agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, as primícias dos que dormem. Fim da primeira parte, Criaturas da Noite. Guardem a continuação.